uma vez que a China então está mais isolada, essa complementaridade entrou em xeque, né? Tem uma chance aí de uma guerra China e Taiwan, e da China ser mais agressiva? Existe essa possibilidade, eu acho um pouco duvidosa, porque tudo depende da postura americana, não é? Se ele vai sair em defesa de Taiwan, não, porque Taiwan sozinha poderia resistir, mas, digamos, seria como a Bélgica ou a Holanda na Segunda Guerra Mundial frente à Wehrmacht nazista, não é? É possível, mas veja, há uma mudança fundamental na China com o Xi Jinping. Por quê? Quando o Deng Xiaoping começa a modernização e a incorporação da China na economia mundial, com a morte do Mao Tse-tung em 76, mas ele se firma apenas em 79, os anos 80 e os anos 90 foram da grande ascensão pacífica da China. Essa era a doutrina do Deng Xiaoping, ascensão pacífica, não é? Crescer economicamente e conquistar o seu lugar ao sol, o que ele conseguiu. E ele criou um sistema quase que helvético de governança política. A gente sabe que na Suíça, não é? Os presidentes não têm, ninguém sabe bem quem é o presidente da vez, porque é um regime parlamentar, e os presidentes circulam entre os cantões. Você elege um presidente de um cantão e faz uma composição dos diferentes partidos que participam do parlamento suíço, né? E aí você tem uma transição absolutamente tranquila, inclusive porque num regime parlamentar o presidente tem uma postura mais cerimonial do que executiva, não é? E o Deng Xiaoping havia deixado na China um regime mais ou menos similar, baseado no monopólio do Partido Único, evidentemente, o Partido Leninista, né? É um regime ditatorial leninista, mas uma alternância entre correntes e gerações do partido. Então você tinha correntes globalistas, não é? Aquelas internacionalistas, correntes comunistas, os herdeiros da longa marcha e do comunismo maoísta, centristas e diferentes composições regionais e diferentes gerações, não é? Os da longa marcha provavelmente já morreram, mas estão aí ainda alguns da era maoísta, mas já desaparecendo. Mas nesses últimos 30 anos, em que a China teve uma alternância quase que americana também de poder, você tinha direito a 2 mandatos, e depois você saía, dava lugar a uma nova equipe, mais jovem, digamos, que fazia aquela composição, globalistas, comunistas, centristas, e a China funcionou assim. Ora, a partir de 2012, quando Xi Jinping foi escolhido como secretário-geral do partido e presidente, isso mudou. Ele tornou-se um imperador. Por quê? Ele foi reconduzido, como estava previsto, né, uma primeira vez em 2017, e uma terceira vez, o que não estava previsto, digamos, no caderninho de instruções do Deng Xiaoping. Ou seja, ele vai se tornar um dirigente eterno, não é? Assim como o Putin, que acaba de mudar a Constituição para continuar no poder até 2036, não é? Mais do que o Stalin o fez, mais do que os 30 anos do Stalin, e o Xi Jinping igualmente. Então, quando você tem um autocrata eterno no poder, as coisas se tornam perigosas. E a China conseguiu dominar completamente o Tibete, não é? Esmagou rebeliões autonomistas, separatistas no Xinjiang, que é o Cazaquistão chinês, não é? Já tinha incorporado Macau e Hong Kong, a sua autonomia, no final dos anos 90, não é? Depois de 100 anos no caso de Hong Kong, e depois de 500 anos no caso de Macau, digamos assim. Então só sobrou Taiwan, que era uma ilha pertencente ao Império do Meio, mas até o século XIX, porque ela foi conquistada pelos japoneses antes da Primeira Guerra Mundial. Os japoneses infligiram uma derrota à Rússia em 1905, aliás, causou uma revolução na Rússia, e infligiram uma derrota também à China, não é? Tomando algumas partes da China setentrional. E também tomou Taiwan. Então, Taiwan ficou como uma colônia japonesa, assim como ficou a Coreia. A Coreia era um reino independente, mas tutelado pela China, e ficou como uma colônia escravocrata do Japão durante 45 anos, não é? E então é normal que a China queira a reincorporação de Taiwan, mas Taiwan é um outro povo, com a dificuldade de que ele recolheu os restos do Kuomintang, que é o principal partido político da República da China,
de 1911, do Sun Yat-sen, não é? O Kuomintang é um partido nacionalista, semi-marxista, mas que perdeu a guerra civil para o Mao Tse-tung em 49. O Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan e Formosa prosperou com o guarda-chuva militar americano, na incorporação da economia mundial. Hoje ele é um porta-aviões que fornecem talvez 1/3 dos chips integrados, os microchips, não é? Para toda a economia mundial, inclusive para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, etc. É um porta-aviões eletrônico, digamos assim. Mas o Xi Jinping, animado do seu espírito de imperador, quer incorporar o último pedaço do Celeste Império à suzerania chinesa. Ele poderia obtê-lo pacificamente, porque já existe um acordo de livre comércio Taiwan-China desde 2010, que não é assinado entre dois estados, não é? Taiwan assinou um acordo de livre comércio com uma entidade chinesa de relacionamento com o exterior, não é? Para não dar o status de país. Mas Taiwan faz parte do GATT, faz parte da OMC, fazia parte desde 46, 47, quando surgiram as organizações de Bretton Woods, não é? Então, ele poderia incorporar economicamente, paulatinamente, progressivamente, Taiwan à esfera econômica chinesa, que será eventualmente a maior do mundo em poucos anos, em PIB total certamente, em PIB per capita não, durante mais 100 ou 150 anos, mas ele está disposto a incorporar antes do final do seu mandato, que não sabemos agora quando será. Então é uma aventura perigosa essa, que pode iniciar uma guerra, não uma guerra total, não é a Terceira Guerra Mundial, mas uma guerra localizada de alta intensidade, que bagunçará a ordem tal como nós a conhecemos hoje, como a invasão da Ucrânia já está bagunçando a ordem mundial, tal como nós a conhecemos desde 45, 46. Eu queria aproveitar que a gente está falando de Xi Jinping, Taiwan, etc., para tentar perguntar ao senhor e tentar entender esse papel geopolítico da China. Porque ao mesmo tempo em que o Xi Jinping se transformando numa espécie de novo imperador, aumenta o tom desse discurso agressivo direcionado a Taiwan, ele faz uma proposta de paz para a Ucrânia com 12 pontos bastante genéricos, né, que condenam genericamente o desrespeito à soberania ucraniana, mas ao mesmo tempo dão uma espécie de puxão de orelha na Ucrânia por alegadamente ter provocado a Rússia ao querer entrar na OTAN. E enquanto propõe esse plano de paz na Ucrânia, ele visita Vladimir Putin, enfim, num sinal de que a Rússia não está sozinha nesse confronto, nessa guerra contra a Ucrânia, apesar da oposição do Ocidente inteiro, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, etc. e tal. Então, qual é exatamente o que o Xi Jinping quer com esse jogo, ora bélico, ora alegadamente pacífico, ora de apoio à Rússia? Qual é exatamente a intenção dele? Olha, a China talvez tenha sido, na história da humanidade, o país com maior morticínio de seres humanos da história, não é? Desde as revoluções Taiping, em meados do século XIX, Guerra dos Boxers, e depois a invasão japonesa na Manchúria em 31, no resto da China em 37. A Terceira Guerra Mundial começou na China, talvez em 31 e pelo menos em 37, não é? A China foi humilhada pelos ocidentais, não é? As guerras do ópio, no meados do século XIX, pela França, pela Inglaterra, sobretudo, não é? A imposição de colônias europeias, japonesas nas costas da China. Xangai era uma cidade internacionalizada, dirigida por cônsules estrangeiros e não submetia à suzerania de Beijing ou de Nanjing, não é? Então a China foi muito humilhada e sofreu muito. Você tinha espaços nessas colônias europeias, digamos, ou estrangeiras, porque havia também americanos, japoneses que tinham os seus bairros, as suas cotas. Você tinha cartazes de proibida a entrada de chineses, etc. Era muito humilhante. A China não quer mais ser humilhada pelo ocidental, como ela foi nos últimos 100, 150 anos, desde o século XIX, não é? Todos ouviram falar na história do Brasil dos tratados desiguais que a Inglaterra tinha com Portugal, não é? Fórum privilegiado, que também se exerceram, no caso do Brasil, pelos tratados de 1810,
privilégios de comércio, juiz inglês. Esses tratados desiguais terminaram para o Brasil em 1844, quando a gente teve a nossa autonomia comercial, digamos, e rompemos com todos esses tratados desiguais de diminuição, não é, da nossa soberania sobre o nosso próprio país. Mas esses tratados desiguais continuaram para a China, inclusive o Brasil tinha um tratado desigual com a China, até a Segunda Guerra Mundial, até 1943, 100 anos depois que eles foram extintos no Brasil. E eles só foram extintos, na verdade, porque tanto britânicos quanto americanos, que tinham guerra no Pacífico também, precisavam da China continental para imobilizar, digamos, 800 mil soldados japoneses no continente, porque, do contrário, esses soldados japoneses invadiriam outros territórios coloniais na Ásia-Pacífico, como tinham feito na Indochina, na Indonésia, ameaçavam a Índia, a Austrália, não é? Tomaram as Filipinas, então se acabou com esses tratados desiguais. Foi um período terrível de humilhação e o nacionalismo chinês de hoje tem muito a ver. Bom, o Xi Jinping, como imperador, ele pensa no longo prazo, e o planejamento do Império do Meio, do Império Celeste e da atual República Popular é um planejamento de longo prazo. Eles estão visando 2049. 2049 é o centenário da dominação do Partido Comunista sobre a China, quando Mao Tse-tung venceu Chiang Kai-shek e proclamou a República Popular da China, no lugar da República da China, na Praça da Paz Celestial, a mesma praça na qual o Deng Xiaoping mandou passar os tratores em cima dos estudantes em 1989, não é? Mas os chineses querem ser considerados como o grande império ou o grande hegemon que eles foram durante séculos, não é? Até o século XVIII era o país mais poderoso no plano econômico, no plano científico, no plano do desenvolvimento. Eles inventaram tudo que você possa imaginar, inclusive a moeda, não é? E todas aquelas coisas que os ocidentais, desde Marco Polo e desde as grandes navegações, trouxeram para o Ocidente. Depois eles decaíram, eles perderam a primeira Revolução Industrial, não é? Perderam a segunda Revolução Industrial, já no século XIX, perderam provavelmente a terceira, em meados do século XX, quando vivia sob aquele marxismo demencial do Mao Tse-tung, não é? Mas se incorporaram na quarta e já devem estar na quinta Revolução Industrial. Ou seja, assim como você teve padrões europeus em propriedade industrial no século XIX como dominantes, e no século XX foram padrões americanos, junto com europeus e japoneses, para quaisquer normas industriais, você certamente terá padrões chineses daqui para frente, no século XXI, para uma infinidade de novas tecnologias, em comunicações, novos materiais, inteligência artificial, muita coisa será inventada na China. Ela já não é mais aquele país que só copia tecnologias dos ocidentais e que faz os produtos manufaturados de marcas e patentes ocidentais para exportar para o mundo desenvolvido. Ela fabrica os seus próprios produtos, tem as suas próprias marcas, dominará o mercado de automóveis elétricos daqui a poucos anos, se já não está dominando. Então, a China vai impor padrões industriais, ou seja, em meados do século XXI, ela quer ser reconhecida como o país farol do desenvolvimento econômico. Aliás, o Xi Jinping, ao lado dessas aventuras prometidas sobre Taiwan, ele também tem projetos para a ordem global, não é? Ele tem uma proposta de ordem global para o desenvolvimento pacífico, para o desenvolvimento de todos os países. E realmente a China tem um grande papel no desenvolvimento de países pobres, repetindo um pouco o que os europeus fizeram na África e na Ásia durante algum tempo, mas trazendo os benefícios do comércio, dos investimentos, dos financiamentos, da infraestrutura, o que é certamente uma boa coisa. Ela já tem um banco asiático de investimentos em infraestrutura, tem o Banco do BRICS, não é, que serve para alguns projetos, e ela certamente tornará o renminbi, o yuan, conversível para financiar o comércio cada vez mais, com vários parceiros, não apenas no Pacífico, na Ásia-Pacífico, mas também no Indo e talvez até no Atlântico. Não vamos esquecer que o grande projeto de integração econômica comercial americano, do Obama, que era o TPP, a 12, não é? Menos a China, ele
funcionou, mas a 11, porque o Trump retirou os Estados Unidos do TPP. Mas a China, para responder ao TPP, fez o seu próprio acordo econômico, o RCEP, que é um acordo de cooperação regional abrangente, que também inclui vários países que estão no TPP, não é? Então, você tem aí a maior área econômica, financeira, tecnológica do mundo para o século XXI, que vai superar o que nós tivemos nos últimos 5 séculos. Que foi? Foi a dominação norte-atlântica do mundo. Europa Ocidental, América do Norte, dominou praticamente o mundo em comércio, investimentos, tecnologia, pesquisa científica, etc. Isso está se deslocando para a Ásia e a China vai estar no centro. Se o TPP e o RCEP se unirem, o que é meio difícil, né? A Índia não está em nenhum dos dois, e há essa animosidade americana para com a China. Se você unir esses dois blocos de livre comércio, você terá a maior zona de livre comércio do mundo, talvez 90% do comércio mundial passará por esse país. Mais alguma pergunta, Duda? Só um comentário. Se a ordem global do Xi Jinping é pacífica, né, e ele tem essa ânsia de comercial, né, de fazer com vários países, aí não pode invadir Taiwan, né? Aí estraga esse projeto, não? Claro, você tem o exemplo do Putin, né, que invadiu a Crimeia em 2014, invadiu a Ucrânia em 2022, uma invasão de Taiwan, que não é membro da ONU, diga-se de passagem, mas participa de algumas agências onusianas, não é? Mas sempre com hostilidade da China, que impede taiwaneses de irem para as Olimpíadas, etc., ou pelo menos tenta impedir, não é? De participar de projetos comuns, por exemplo, na OMS, né, sobre saúde. Se Taiwan for invadida, é uma violação da Carta da ONU, não é? Ainda que ela fale de soberania, de respeito à soberania, não interferência nos assuntos internos, Taiwan, teoricamente, é considerada uma província da China. Província rebelde, né? Província rebelde do ponto de vista chinês. E os países que assinam acordos de estabelecimento de relações diplomáticas com a China aceitam essa cláusula de desmantelar as relações diplomáticas com Taiwan, ainda que continue tendo escritórios comerciais, representações consulares, etc., mas você não considera mais Taiwan um estado à parte, e sim a soberania chinesa sobre toda a grande China, não é? Enfim, isso vai ser um problema enorme para a ordem global. Nós estivemos em paz, ou seja, nunca tivemos uma grande guerra durante 70 anos, agora a gente tem a pior guerra desde o final da Segunda Guerra Mundial, não é? E ela promete se estender por muitos meses ainda, enquanto o Putin estiver no poder, provavelmente. Mas uma invasão de Taiwan vai causar um enorme problema para todos esses esquemas de integração comercial, de financiamento e de relações políticas, e vai, digamos, exigir que o mundo desvie recursos para uma inútil corrida armamentista. Porque eu não imagino uma guerra global, uma guerra nuclear entre as grandes potências, não é? São, digamos, 3,5, né? Nós temos a potência americana, indiscutível, a potência chinesa, que é econômica, mas também militar hoje, a potência russa, que é puramente militar, não é? Missilística, digamos assim, nuclear, e a meia potência europeia, que ainda não consegue ter uma defesa vibrante, não é? Como deveria ser. Talvez a experiência da Ucrânia mude as coisas na Europa em termos de investimento em defesa, em equipamentos, em concepções próprias europeias, não é? A Ucrânia será membro da União Europeia em 5 anos, talvez, e já é um aliado da OTAN e vai entrar na OTAN oficialmente, talvez em 10 ou 15 anos, mas para todos os efeitos ela já faz parte de um esquema militar do Ocidente, digamos. Uma ruptura dessa ordem, não é? Seria extremamente danosa para o mundo, porque você criaria uma nova corrida armamentista entre as grandes potências, com armas absolutamente ainda não existentes, não é? Nós tivemos uma grande pressão para o fim da União Soviética com o programa do Reagan de guerra nas estrelas, não é? A estratégia nacional de defesa, que era colocar satélites para derrubar mísseis soviéticos se transferindo para os Estados Unidos, nunca funcionou, mas
foi um investimento maciço que provavelmente fundiu ou terminou de fundir com o orçamento soviético, que já era dedicado a 30% talvez para equipamentos militares. O que implodiu a Rússia não foi falta de armas, e sim falta de meias de nylon ou produtos de consumo para a sua população, não é? Então, nós teremos, infelizmente, isso é muito ruim para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento de países pobres ou países mesmo miseráveis, não é? Porque se você tivesse uma ordem global, no sentido de Bretton Woods, ainda que modificada, você teria uma integração de todos os investimentos, de todos os financiamentos, de moedas, não é? Vamos ser claros, o dólar não é a única moeda na qual se faz o comércio internacional. Você tem o euro, que talvez tenha lá 25% das trocas internacionais, não é? Tem o iene japonês, tem o franco suíço, e tem as moedas nacionais próprias, né, conversíveis ou não, mas não há essa hegemonia ocidental contrária ao desenvolvimento dos povos. Eu acho que o Brasil tem que pensar muito nos seus interesses de longo prazo, não é? Que estão mais com a ordem de Bretton Woods, com a sua aliança com os países ocidentais, não é? Com a própria OTAN, como temos digamos, um acordo, do que nessa aventura de criar uma ordem mundial alternativa de duas autocracias que não corresponde aos princípios e valores, não só da nossa diplomacia, como do próprio povo, da nossa Constituição, dos nossos interesses de largo prazo, não é? Eu acredito que o Brasil teria todo interesse a fortalecer a ordem global tal como ela existe hoje, com as suas reformas, explorar as possibilidades de comércio com todos os parceiros, não há por que não comerciar com a China, com outras autocracias, não é? Mas não há por que ficar passando pano e sendo bonzinho, seja com Cuba, seja com Venezuela, seja com a Rússia ou com a China, quando eles infringem a ordem global nessas ameaças efetivas de guerra já na Ucrânia, ou ameaças potenciais no caso de Taiwan, ou quaisquer outros cenários que se possa pensar.